Saudações! Hoje eu deparei com um post na rede social que as pessoas fingem que são felizes postando fotos na verdade era um perfil dedicado a esporte. Aí normalmente essas pessoas, quando se dedicam a falar política ou política internacional, elas falam com todo respeito, né? Todo respeito é uma palavra. Elas basicamente bostejam, sabe? Fala de coisa que elas não entendem. E aí vem aquela conversinha. É um caso de um ex-campeão mundial de algum esporte obscuro, na categoria juvenil, que pereceu na guerra da Ucrânia. E aí a postagem, até quando a guerra e não sei o que, a guerra é sempre má, um punhado de velhas decidindo seus problemas com a vida de jovens, sabe, essas bobagens, esse raciocínio infantil, infantilizado, esses clichês que as pessoas usam, e cara, elas têm certeza, elas estão convictas que estão arrasando. O lugar comum, né, o senso comum, o clichê, é muito confortável para a limária de um modo geral, né? Deixa eles felizes por bostejar aquelas coisas que todo mundo bosteja. Ah, mas Leida, você está defendendo a guerra então? Eu estou. Poderia ficar aqui arrumando desculpa, mas eu estou defendendo a guerra sim. Porque é aquilo que Soloviev disse. Nem toda guerra é má e nem toda paz é boa. E às vezes a guerra é no máximo menos boa. Ela não é necessariamente menos pior. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se não fosse a guerra, se não fosse a Federação Russa encarar os agressores ucranianos para libertar o povo de língua russa de uma região que nunca foi ucraniana, que estava sendo ucranizada à força por um povo invasor, é um povo invasor, os ucranianos são um povo invasor. O lar nacional dos ucranianos é aquela região entre o Alto Dnieper e os Cárpatos, é ali que eles viviam. O Baixo Dnieper, a estepe pôntica, nunca foi lar dos ucranianos. Nunca, jamais. Aquilo sempre foi território russo, desde que eles tomaram aquilo aos turcos. Tanto que todas aquelas cidades, todas, literalmente todas, Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, Nikolaev, todas aquelas cidades foram fundadas por russos, O fato dos fascistinhos de Odessa terem trocado a estátua da fundadora da cidade, a Imperatriz Catarina Grande, por um idiota qualquer, não vai mudar o fato, não é você apagar uma estátua que vai mudar o fato de que quem fundou a cidade foram os russos, que conquistaram aquilo com sangue russo e recursos russos, e fizeram a cidade com dinheiro russo. Então aí os ucranianos chegam e falam, nossa, não é, gente, não é. Se não fosse a guerra, tudo aquilo teria sido ucranizado à força, às expensas da população local, que é russa, certo? Então, se não fosse a guerra, o Ocidente ainda estava explorando o mundo inteiro com o sistema do capitalismo financeiro. Se não fosse a guerra, a África não teria iniciado o seu processo de libertação. Os países africanos não teriam começado a expulsar os franceses de lá a pontapé. Não teriam se levantado e colocado a representante de Israel para correr no meio de uma reunião da Organização da Unidade Africana. Nunca teriam expulsado de lá os britânicos, nunca teriam expulsado de lá os americanos, nunca teriam expulsado de lá os franceses. E todos os malditos que usam os recursos naturais da África e o povo da África para enriquecer banqueiro. Vocês acham que eles sairiam lá pela paz? Honestamente, alguém acha que a paz vai expulsar esse povo? Não, gente. É preciso deixar de lado esse raciocínio infantil, essa puerilidade da limária, sabe? Tem que parar com isso. Até nas argumentações, o clichê soa falso, soa fraco, soa oco, manco, capenga, anêmico, sabe? Tem coisa melhor, gente. Não é obrigado a filosofar sobre tudo, a sociologizar sobre tudo, mas isso vale muito para esses perfis que são dedicados a outras coisas, né? São dedicados a outras coisas. Eu evito falar de futebol aqui no canal,
Eu amo o Vasco de paixão. Amo o Vasco de paixão, desde que eu me entendo por gente. Desde um Vasco e Bangu, quando eu tinha 5 anos, ouvi na Rádio Excelsior lá de casa, na roça. Então, eu gosto do Vasco há muito tempo, mas não fico falando de futebol, porque não é uma coisa que eu entendo. Então, a chance de eu falar merda é muito grande. Evito. Só falo, eu torço, mas não entendo. Então, esses comentários feitos por gente que não entende me irritam por causa disso. Porque esses caras têm 100, 200, 500 mil seguidores e falam umas jossas dessa, aí aparece lá mais gente retroalimentando a própria estupidez, sabe, fazendo crescer a própria burrice. Isso é triste, sabe, isso é triste de verdade. Porque o problema básico do Brasil, eu concordo com o Sakamoto, falta amor, falta interpretação de texto, falta muito amor e falta muita interpretação de texto, de fato. Eu vejo isso no Twitter. De vez em quando aparecem uns trolls, ou só idiotas mesmo, sabe? Gente carente, pra encher o saco. E eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa, eu escrevi de uma maneira tão clara, tão óbvia, e a pessoa não entendeu. Sabe? E fica lá enchendo o saco e... Nossa, sério, socorro, a gente passa raiva nas redes sociais. A maior parte das raivas da rede social que a gente passa não é por causa do ódio dos outros. Ódio que inclusive é alimentado, né? Mas é por causa da má interpretação de texto mesmo. Mas não é só essas duas coisas que faltam, não. Falta consciência de classe. Falta muita consciência de classe. Né? Cara que ganha 5 mil reais por mês e tá jurando que pertence à classe opressora. Esses dias teve na minha cidade um desses idiotas, sabe? Desses incels, ANCAP, esses virgões. Nossa, que povinho. Um desses virgões conseguiu uma foto do DA, da UFCAT, a universidade da minha cidade, e eu tenho algumas críticas a eles. Né? Por exemplo, a maneira como eles lidaram com a MC Pipoquinha, por exemplo, mostra que eles não têm muita consciência, não. Na verdade, a maior parte é um bando de alienado, deslumbrado. Mas tem muita gente boa lá. E aí você tinha um perfil agredindo a UFCAT e os estudantes de lá, né? E eu vendo algumas pessoas que criticaram quem defendia a universidade, eu falo, meu Deus do céu. Essas pessoas juram que se acham da classe opressora, é isso. Essas pessoas juram que se acham da classe opressora. Tem carro de 100 mil reais e tá crente que pertence à elite, por favor, né? Então é isso, gente. Vamos trabalhar por um mundo melhor, não vamos alimentar ódio, mas também não vamos alimentar estupidez. Bom dia.